Bom dia, vida! Bom dia, vida! Bom dia, vida! Bom dia, irmãos da Igreja Batista Vida em Niterói. Bom dia também para você, minha querida, meu querido, que nos dão a alegria da companhia nesta manhã de segunda-feira para mais esta devocional. Que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Que você, os seus, sua casa, sua família sejam todos ricamente abençoados pelo Senhor. Aproveita que você está com a gente e inscreva-se aí no canal da nossa igreja no YouTube, Igreja Batista Vida em Niterói. Deixe aí o seu like, acione, ative o sininho para ser notificado de novas publicações. E se ao final deste vídeo você lembrar de alguém que pode por ele ser abençoado, compartilhe, encaminhe para que esta vida seja também abençoada por esta palavra. Hoje nós vamos refletir num texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. A partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Bem, nesta igreja, a igreja de Antioquia, uma igreja próspera em líderes, em pessoas habilitadas e capacitadas, esta igreja, ela se notabilizou por ser uma igreja que ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que ali haviam alguns mestres e profetas, e ali Saulo e Barnabé estavam entre eles. O que aconteceu? Eles jejuavam, eles oravam, e por conta disso, eles conseguiram perceber a direção do Espírito de Deus para que dois deles, Barnabé e Saulo, fossem enviados em uma viagem que podemos chamar de viagem missionária. E aí, o que acontece? Eles oram novamente, jejuam, e aí impõem sobre eles as mãos como quem os está consagrando e os despedem. O que eu quero tratar com você nessa manhã? Nessa manhã eu quero tratar sobre percepção, sensibilidade à voz do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele habita no coração daquele que crê em Jesus. Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele é aquele que nos guia em toda a verdade. Ele é aquele que nos conforta, ele é aquele que nos consola, ele é aquele que nos corrige, ele é aquele que nos encoraja, ele é aquele que nos impele a fazermos a vontade de Deus. Só que esta voz do Espírito, ela não é procurada no ar, ela é resultado do exercício de disciplinas espirituais. E aqui a Bíblia vai dizer que eles oravam e que eles jejuavam e que eles estavam em serviço. Eles serviam ao Senhor naquela igreja e eles estavam orando e jejuando. Então, tanto o serviço quanto as disciplinas espirituais da oração e do jejum faziam parte da vida daquela igreja. Era natural que a voz do Espírito de Deus fosse ouvida. E por que precisamos ouvir a voz do Espírito de Deus? Para termos direção na nossa vida, para podermos sofrer e passar também pelos ajustes que o Senhor mesmo vai mostrando que em nossa vida precisam acontecer. Só que sem o exercício das disciplinas espirituais, isto fatalmente não acontecerá. Você ficará sempre na dependência de um achismo, ficará sempre na dependência de uma percepção de terceiros. Mas Deus, Ele quer tratar
com você. Muitas das decisões que você precisa tomar hoje em sua vida dependem diretamente da sensibilidade à voz do Espírito de Deus. Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo, e o seu Santo Espírito é aquele que, pela sua palavra, revela-nos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, diz a Bíblia, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas ela é muito mais difícil de ser percebida por aquele que não ora. É muito mais difícil de ser compreendida por aquele que não jejua. É muito mais difícil de ser compreendida por aquele que não se envolve em serviço. Então, meu querido, em nome de Jesus, você quer a direção de Deus para a sua vida? Quer ouvir a voz de Deus dirigindo a sua vida através do seu Espírito? Sirva ao Senhor. Tenha uma conduta de oração. Observe a santificação a partir do jejum. E Deus falará e você ouvirá. E você quer saber de uma coisa? A sua vida vai mudar. Como a vida de Barnabé e Saulo mudaram. Agora, em viagem, enviados para realizarem a vontade de Deus. Quem sabe, nessa manhã, Deus não está querendo que mãos sejam postas sobre você para te consagrar como resultado da ação e do ouvir da voz do Espírito de Deus. Eu quero orar para que a confusão suma e para que a direção de Deus se torne clara para a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos ajude a termos, ó Pai, o exercício das disciplinas espirituais que nos levam a termos condição de ouvirmos a Tua voz. E com isso, experimentarmos novos desafios e obtermos também todas as respostas que tanto necessitamos para as nossas vidas. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, uma ótima segunda-feira para você. Fique na paz de Jesus. Bom dia,